Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Se você está nos conhecendo aqui agora, você irá perceber que a nossa abordagem das lições da Escola Bíblica Dominical é uma abordagem um pouco diferenciada. Nós estamos iniciando um novo trimestre, que é o terceiro trimestre de 2023, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Chegamos à lição de número 2, que fala sobre a deturpação do pecado, e essa deturpação da doutrina do pecado é colocada por nós através do estudo da lição de número 2, com abordagem diferenciada. E em que consiste essa abordagem? Primeiro, nós fazemos uma exegese, independente da lição, da leitura bíblica que é exposta. Depois, dentro do conteúdo da lição, nós buscamos enxergar qual a coerência bíblica e teológica do conteúdo da lição do Dr. Douglas Batista, que é um excelente mestre da palavra de Deus. Depois nós buscamos os significados etimológicos das palavras menos usadas ou menos conhecidas pela maioria dos cristãos que estão dentro da lição. Depois nós expomos o conteúdo para cumprir o propósito da lição e trazemos uma aplicação concluindo todo este assunto glorioso desta lição dessa semana. Uma dica aqui para professores e líderes de escola bíblica dominical é que este trimestre de escola bíblica dominical, que fala sobre como viver neste mundo sob o espírito da Babilônia, requer muita leitura, porque adentraremos na questão bíblica, teológica, da história e até teologia de outras religiões. Então precisamos tomar uma posição de ler muito para que possamos trazer aquilo que há de melhor para os irmãos na igreja no domingo pela manhã, na Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo a este canal. É o canal que é 100% nordestino, 100% paraibano e 100% campinense. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Bíblia de Fato, que a partir de agora, segundo esta abordagem que foi proposta, nós iremos estudar a lição de número 2 deste terceiro trimestre de 2023. E para iniciar, trazendo a exegese do texto proposto, que é de Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 20, uma regra tão básica e importante que passa despercebido por muitas pessoas é considerar o contexto e o assunto do que está sendo tratado dentro da Epístola aos Romanos, que é simplesmente o Evangelho da Salvação. No capítulo 1, depois de Paulo saudar os irmãos de Romanos e falar sobre a fé deles, o apóstolo Paulo fala sobre a depravação dos homens em não considerar o conhecimento de Deus e, ao invés de glorificar a Deus e fazer a vontade de Deus, substitui pela sua própria vontade, se tornando alienados e longe de Deus. Depois, o texto continua no capítulo 2 com os judeus que não têm do que acusar ninguém, porque eles se tornam também indesculpáveis, pois Deus encerrou tanto judeus como gentios debaixo do pecado, para que todos necessitem da misericórdia de Deus. Fazendo isso, no capítulo de número 3, o texto mostra que todos foram excluídos desse plano divino, porque nenhum homem pode se justificar pelas suas próprias obras e vaidade. E a partir do capítulo 4, o autor, que é o apóstolo Paulo, ele começa a tratar sobre a justificação, dando um exemplo clássico, que é o exemplo do patriarca Abraão, que ele foi justificado diante de Deus pela fé e foi circuncidado como uma marca desta fé. E o resultado de tudo isso é paz com Deus, é paz de Deus, e agora o pecado não reinará no nosso corpo mortal e permaneceremos neste mundo em um processo de santificação até o retorno que paira nos homens a expectativa da manifestação dos filhos de Deus, e o Senhor virá concluir toda a obra, finalizando a disciplina nos judeus e glorificando a igreja junto de si. Então esse é o contexto da Epístola aos Romanos, onde se encontra Romanos 3, do 9 ao 20, onde nós partiremos agora a fazer uma exegese, ou explicar os versículos desse texto proposto para a lição de número 2. Então, não sai daí,
chega logo deixando o seu like, porque ele é importante para que o YouTube venha promover mais os nossos vídeos. O texto inicia com o versículo 9, onde o próprio Paulo se coloca na posição de judeu e diz: pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Os judeus não são melhores, mesmo sendo exclusivistas e jactanciosos ou vaidosos pela lei, pelo concerto, pelo tabernáculo, pela arca da aliança. Eles não conseguiram se aperfeiçoar, pois Deus, segundo Hebreus 11, estava provendo algo muito grande, muito melhor, que eles, sem nós, não poderiam ser aperfeiçoados. A salvação é gerada a partir deles, através deles, mas é uma proposta para o mundo todo. Esse é o plano do Deus Todo-Poderoso. E o texto segue dos versículos 10 até o versículo 12, onde Paulo faz menção do Salmo de número 14, dos versos 1 ao 3, como ele diz que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Paulo está fazendo menção de uma escritura do Antigo Testamento, como era comum tanto de Cristo como dos apóstolos, para fazer referência daqueles que abandonam ao Senhor, que deixaram a Deus. Tanto Israel tentou a Deus e abandonou a Deus, como os ímpios não querem saber do entendimento de Deus. Não há quem busque, todos eles se distanciaram grandiosamente de Deus, e aí onde vai entrar a graça do Senhor e o amor de Deus para resgatar o ser humano. O texto bíblico de Romanos 3 continua do versículo 13 até o versículo 17, mostrando os adjetivos que são dados a esses que estão distantes de Deus. Ele diz que a sua garganta é como um sepulcro aberto, com a sua língua eles falam enganosamente, é como uma peçonha de áspide, como um veneno que está nos seus lábios. A sua boca só tem maldição e amargura, e os seus pés são rápidos para derramar sangue, e os seus caminhos são de destruição e de miséria. Eles não conhecem, não sabem e não promovem a paz de maneira alguma. Assim é a condição de um homem sem Deus. Sendo ele judeu ou não judeu, a sua vida é uma completa desgraça, porque está sem a graça, longe da graça de Deus. O texto irá continuar dos versículos 18 ao versículo 20. E expondo, baseando na exposição de Romanos 3, do 9 ao 20, dos versículos 10 ao 12, mostrando que o homem não consegue diante de Deus de maneira alguma se justificar, nós precisamos ser salvos de algumas coisas que o apóstolo Paulo vai tratar não só na Epístola aos Romanos, mas em outros textos. Precisamos ser salvos pela graça de Deus do pecado, que não pode reinar em nosso corpo mortal, Romanos 6, 18. Precisamos ser salvos da lei, que mostra a santidade de Deus e aponta o nosso erro e nos mata, Gálatas 3 e 13. Também precisamos ser libertos do poder das trevas, do poder de Satanás, Atos 26, 18. E também sermos livres da ira futura de Deus, 1 Tessalonicenses 1 e 10. Vejo como o homem está cercado daquilo que irá destruí-lo. Mas a graça de Deus superabunda todas essas forças, trazendo bênção e trazendo salvação para o homem. Como já falamos, nos versículos 13 ao 18, falamos das características dos que estão longe de Deus. E no versículo 19, que diz: nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada. Ou seja, a lei, ela cala a boca de todos. E por que a lei cala a boca de todos? Porque nenhum homem pode se justificar pelas suas próprias palavras diante de Deus. Nenhum homem pode aparecer diante de Deus e dizer: eu posso ser salvo, eu sou íntimo de Deus, eu tenho vantagem mediante os outros. Ninguém. Porque a lei aponta que o homem é transgressor, que o homem não consegue fazer a vontade de Deus se assim não tiver a ajuda do próprio Espírito Santo de Deus. E por isso, que no versículo de número 20, ninguém, pela sua própria justiça, pode, através da lei, ser justificado diante de Deus.
O homem não consegue. O seu coração é um coração de pedra, um coração endurecido, um coração que não é flexível para com Deus. Mas a promessa de Jeremias é que esse coração seria substituído por um coração de carne, por um coração flexível e que venha bombear sangue. No versículo 20 ele diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então essa é a primeira parte da nossa aula, da lição de número 2 deste terceiro trimestre, onde nós trazemos uma explicação do texto que é proposto. Partiremos agora para o nosso segundo propósito dentro da lição, que é identificar no conteúdo a coerência bíblica e teológica. Se você está conosco até aqui, então eu te peço que você deixe o seu comentário sobre o tema, sobre a exegese do texto que foi feita nesse momento e continua conosco, porque nós partiremos para coisas importantíssimas também, a etimologia de algumas palavras. Fica conosco, que Deus abençoe e vamos seguindo aqui a nossa proposta na lição bíblica. Basicamente, essa segunda lição, ela se resume em definir de forma correta e teológica o pecado e a natureza do pecado, expor alguns ensinos que deturpam a origem do pecado, trazendo uma relativização do conhecimento sobre o pecado, e o terceiro tópico fala sobre essa normalização do pecado, fazendo com que o homem morra em seus próprios pecados, achando que está tudo bem, porque é apenas algo que a sociedade absorveu para si e é uma prática que pode ser promovida de uns para com os outros. Então, esta lição é um confrontamento diante daqueles que querem viver longe de Deus e ainda falar que estão bem com Deus, que estão quites com Deus ou que estão justificados diante de Deus. E, de forma impressionante, o pastor Douglas Batista tem uma coerência teológica muito grande. No tópico de número 1, ele traz a definição da natureza do pecado com a libertação apenas em Cristo. A libertação é através de uma pessoa e da obra desta pessoa. Ele decidiu substituir a primeira aliança pela segunda aliança no seu corpo e pelo derramamento do seu sangue. Hoje nós somos declarados justos, coisa que a lei não poderia fazer. Então não existe esforço algum que nos faça libertos do nosso pecado. Cantar não liberta ninguém. Louvor não liberta ninguém. Ofertas não libertam ninguém. A sua roupa, a sua cultura, o modo de falar não liberta ninguém. Fumar ou não fumar, beber ou não beber, não liberta ninguém. Existe uma pessoa que liberta. E João Batista o denominou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra expiar literalmente significa raspar uma crosta, ou seja, uma crosta significa algo que está impregnado e precisa ser retirado. Se está impregnado, não há força humana que possa retirar. Porém, Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, ele levou cativo para o reino de Deus e voltará outra vez sem eles, para os que esperam para a sua salvação. Hebreus capítulo 9 e versículo 28. Ele retirou de nós os nossos pecados para aqueles que não andam mais segundo a sua vontade, mas andam segundo o Espírito de vida. Então hoje, segundo Romanos 8, primeiro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a sua vontade, mas segundo o Espírito Santo de Deus. E muito interessante mesmo, no terceiro subtópico, onde ele fala sobre a corrupção total, que ele expõe o processo da salvação que impede o homem de se auto-justificar. E é interessante que é exposto uma frase que nós podemos aqui expor para os irmãos, que tem o sentido de: o homem peca porque ele é pecador, ou seja, o pecado está na sua natureza. Quando o homem é gerado, ele já é gerado com a inclinação para esta morte, que com certeza vem de uma maneira natural. Mas em Cristo nós somos justificados pela fé na obra daquele que venceu a lei, venceu a morte, venceu o pecado e pode nos declarar justo e de forma definitiva, quando ele voltar, participarmos das mansões celestiais
tabernaculando com Deus. No segundo tópico da nossa lição, o pastor Douglas Batista, ele traz teologias progressistas, que são praticamente introduzir política dentro da religião como um câncer para transformar a religião não apenas naquilo que busca agradar a Deus e andar segundo os ditames de Deus, mas apenas transformá-la em algo social que tem que estar sempre submisso aos valores do mundo, aos valores do governo humano e não aos valores do reino de Deus. E o que ele faz nesse segundo tópico é simplesmente que as três teologias, elas têm a mesma origem, que é deixar as escrituras e assumir valores antropocêntricos. E nós traremos aqui um resumo da teologia da libertação. E trazendo um resumo da teologia da libertação, nós estamos falando também da teologia do pecado social e do liberalismo teológico. São cânceres que já adentraram na igreja, não só na igreja romana, mas na igreja evangélica no Brasil e no mundo. Todos esses maus já estão dentro da casa do Senhor e apenas os cristãos que têm a sua vida pautada nas sagradas escrituras e na verdade bíblica conseguem sair vivo de todas essas ideologias perniciosas que tentam destruir o povo de Deus. Mas eu quero dizer que o próprio Cristo disse que a igreja é minha e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então vamos conhecer um pouco sobre a teologia da libertação. Eu já convido você a compartilhar este conteúdo nos grupos de escola bíblica, nos grupos de liderança da sua igreja, para que mais pessoas possam conhecer o canal EBD Sim Senhor, que é o canal exclusivo para a escola bíblica dominical. Aqui nós traremos algumas definições sobre teologia da libertação, e no nosso canal no YouTube principal, que é o canal Bíblia de Fato, nós falaremos mais detalhadamente com um vídeo exclusivo sobre a origem da teologia da libertação. A teologia da libertação basicamente é assimilar a ética contemporânea no interior do cristianismo. Todas essas ideologias progressistas e essa agenda que bate de frente com a cultura judaico-cristã, principalmente tendo em vista a destruição da família, ela foi introduzida, não batendo de frente com o judaísmo nem com o cristianismo, mas inserindo pensamentos perniciosos e ideologias dentro da cristandade. O nome técnico da teoria da libertação é a teologia crítica. E a teologia crítica, ela critica os próprios fundamentos, tentando redefinir as fontes do cristianismo. Olha que interessante. A teologia crítica, ela traz uma repaginagem de todo o cristianismo, alterando aquilo que já está estabelecido pela própria palavra de Deus. A igreja se define a partir dos valores do mundo, segundo a teologia da libertação. Não combatente mais do pecado nem do mal, mas que se dissolve ou é incorporado no cristianismo às novidades dessa agenda progressista. E esse é o objetivo de tudo isso, da teologia da libertação, do pecado social, que tem uma frase muito conhecida na atualidade, que é: esse ladrão, esse homem que roubou, que estuprou ou que fez isso, ele é apenas uma vítima da sociedade opressora. Ou seja, ele está cometendo este pecado, não porque de forma natural ele é tendencioso a fazer o mal, não porque do coração do homem procedem todos os maus pensamentos, mas porque o mundo é mau, o contexto em que ele vive é mau, ele nasceu pobre, os seus pais são pobres, por isso que ele está nessa situação. Então ele precisa de tratamento. Essa é a linguagem atual. E o homem precisa de tratamento, e a Bíblia considera o homem de forma integral, físico, social e espiritual. Porém, a raiz do problema e a solução é espiritual. O homem está longe de Deus, e Deus precisa reconciliar esse homem para aqueles que aceitam o evangelho, para que ele venha viver novamente e agora tenha condições de, com o coração de carne e vivo, andar na justiça, fazendo a vontade de Deus e fugindo do pecado
E a sociedade, com o avivamento espiritual, ela passa a ser uma sociedade mais organizada. A ferramenta para trabalhar a teologia é a filosofia, segundo Dom Henrique Soares. Tudo que há na teologia, ela tem um ponto filosófico. Não se pode fugir das filosofias ou de ideias de um contexto ateu, de um contexto de pessoas que estavam longe de Deus, para se fazer teologia. Pois a teologia, ela tenta responder às grandes perguntas sobre Deus e a prática do homem diante de Deus. Por isso que a teologia, ela promove muitas coisas que precisam de conceitos filosóficos até antigos, do tempo de Platão, de Heródoto e de muitos outros. Então, não há como tratar de teologia sem pensar sobre essas outras coisas. Por isso que, ao invés de apenas priorizar a Bíblia com a teologia bíblica, a teologia da libertação, ela insere, trazendo aos textos uma exegese, uma alteração. E a consequência disso é morte. O marxismo, ele é incompatível com a filosofia cristã. É impossível alguém ser um padre ou um pastor e ser marxista, e ser alguém que promove um governo ditatorial que oprime com viés como que as coisas devem ser de comum a todos, mas não. Poucos reinam sobre todos e todos vivem uma situação devastadora, como é visto em muitos países por aí. A teologia da libertação, ela altera a interpretação da salvação, onde esta salvação agora é uma salvação econômica e social, onde esta pessoa que está marginalizada do comum da sociedade tem que ser tratada e retirada dessa situação. E a própria igreja, ela é usada por essa teologia da libertação para promover campanhas, para promover ajuda social, que é bíblica, pois a Bíblia diz que a religião verdadeira é ajudar a quem necessita. Porém, antes de ajudar quem necessita, a religião verdadeira é fugir da corrupção do mundo, a doutrina da santidade, ser santo. Então, quem é religioso verdadeiro e biblicamente é aquele que é santo diante de Deus, como Deus é santo, e por causa disso tem obras, e as obras de ajudar o próximo. Um dos fundamentos da teologia da libertação é o imanentismo liberal europeu. Só é real esse mundo. Aquilo que é imanente é aquilo que é visível e palpável. Então a teologia da libertação, ela paira apenas nesse pensamento. Nada transcendental, nada de Deus, de milagre. Por isso que eles tentam explicar os milagres do Senhor Jesus Cristo como algo que ele fez ao nível humano e não ao nível sobrenatural, ferindo os próprios milagres do Novo Testamento. Então o objetivo é uma ressignificação das verdades das Escrituras. Existe um político famoso que no nosso vídeo do canal Bíblia de Fato sobre a origem da teologia da libertação, nós iremos falar sobre ele, e que ele diz que ele é um pouco filho da teologia da libertação. A teologia da libertação, ela tem a tendência de eliminar e desconhecer a transcendência e a gratuidade da libertação em Jesus Cristo. Então a libertação agora não é em Cristo, é em coisas. E é preciso fazer coisas para ter essa libertação. Se entregar à vontade de todos, comum a todos, para que tenham uma vida boa. A teologia da libertação, ela prejudica a missão espiritual da igreja, fazendo com que as pessoas passem a ser mais materialistas e imediatistas. Eu quero concluir essa parte que trago algumas definições sobre a teologia da libertação, dizendo o que Paulo disse tratando sobre a ressurreição. Se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se essas teologias, elas ferem os princípios bíblicos, fazendo com que o pecado seja uma opressão social, promovendo o liberalismo teológico, agora, se o centro de tudo é o homem, o antropocentrismo agora é aquilo que vale, então qualquer pessoa, normalizando toda essa situação e ferindo o princípio da natureza do pecado, pode interpretar as escrituras ao seu ver, trazendo um mal para a sociedade, de uma normalização de sua conduta individual, e aí
geram algumas frases que já estão dentro da igreja, como por exemplo, Deus me entende. Deus sabe do desejo do meu coração. Deus sabe que eu sou assim mesmo. Deus me fez assim, mudando até o conceito de amor de Deus. Deus me ama. Deus ama todos. Então ele não quer que eu sofra. Ele não quer que eu passe necessidade. Todas essas frases que você vê comum na igreja não são frases que a Bíblia deseja que se fale em promoção da salvação do homem. Ninguém é salvo para Deus enriquecer essa pessoa. É salvo para estar em comunhão com Deus, reconciliado, e ser livre do pecado, que é a condenação de Deus para o homem ímpio e os demônios. Então, nesse segundo tópico, o pastor Douglas Batista, ele traz, depois de falar sobre a natureza do pecado, ele traz os falsos ensinos que já foram inseridos dentro da igreja para trazer uma normalidade e manter as pessoas no seu erro e não constrangir essas pessoas à santificação, a se purificar diante de Deus. E agora nós entramos no terceiro tópico, onde se fala sobre a normalização. Falamos sobre ética, sobre moral, as consequências de tudo isso e a desacralização da vida e do corpo humano. Neste terceiro ponto, ele fala sobre romper os limites impostos por Deus, fere a ética bíblica e a moral cai em decadência, normalizando o pecado. Veja que precisamos colocar a Bíblia Sagrada acima de todas as coisas. Não é a tradição e nem o costume, é a Bíblia. Quem fere a Bíblia Sagrada por conta de tradição de igreja e costume de igreja, que é comum a todos, não está sendo verdadeiramente bíblico e puro diante de Deus. Mas a palavra de Deus deve ser fácil sair da nossa boca a verdade, porque fazendo assim, eu me purifico e também purifico aqueles que me ouvem. Foi essa a dica que Paulo deu ao pastor Timóteo em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, pois fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Meu amado professor de escola bíblica dominical, pastor, líder e pregador. Quando você expõe as sagradas escrituras, ela liberta, ela santifica, ela regenera, ela purifica, ela convence, ela salva o ser humano. Não é a oratória que salva o convencimento ou a manipulação do emocional. Quem salva é Cristo. E a exposição das palavras traz para o homem o selo da salvação, que é o Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, continue conosco aqui no canal EBD Sim Senhor, porque nós agora partiremos para o nosso terceiro tópico, depois falaremos um pouco sobre o significado de algumas palavras e traremos a conclusão. Já se inscreve no nosso canal, acionando o sino para ser notificado dos novos vídeos ou das novas lições. Meditando sobre o terceiro tópico, o professor da escola bíblica dominical deve falar sobre o conjunto de valores que Deus propõe a um homem para que o homem pratique, seja um ser moral, conforme Deus é, porque o que Deus propõe para o homem é seja santo, assim como eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então a ética é o conjunto desses valores para regular uma conduta. E essa conduta é a moral, como o homem deve se comportar e ser no social, tanto diante de Deus como diante dos homens. E quando damos resposta a Deus, com a ajuda do Espírito Santo que nos regenerou, a vida passada já ficou para trás. Tudo agora é novidade de vida. Assim como os apóstolos sempre exortam, buscai as coisas que são de cima, tendo como base Mateus capítulo 6, onde Cristo diz, buscar o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O próprio Deus diz que os pobres sempre estarão no meio de vós. Então, o objetivo de Deus é para que, primeiramente, o homem seja salvo dos seus pecados, do seu próprio tropeço e do seu próprio mal. E em Cristo nós temos uma vida abundante, porque somos salvos. Ele é o Deus que faz milagre, Ele é o Deus que supre as nossas necessidades e Ele é o Deus que multiplica tudo segundo a sua vontade para cada homem, para que os seus propósitos sejam estabelecidos. E dentro de tudo isso, quando o homem
não faz questão da ética de Deus, o que é que acontece? Um desvio de caráter, uma falha da moral, e o homem entra em decadência. Esses temas progressistas que falamos anteriormente, eles violam os princípios bíblicos, levando o homem a praticar coisas e achando que está tudo bem. E existe um costume maligno para aqueles que são cristãos, que é procurar dentro das Sagradas Escrituras coisas mundanas e pecados que a Bíblia iria permitir que fosse praticado. Por isso que há tanta discussão sobre a bebida dentro da Bíblia, tanta discussão sobre ofertas e dízimos por conta da avareza do homem, e tentaram procurar até as drogas e uma permissão lícita de Deus para usar drogas. Então o ser humano ele é terrível. A diferença de quem quer santificar-se é que não está preocupado em procurar algo que seja permitido do mundo, porque a própria Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As concupiscências ou os desejos da carne para fazer segundo a vontade do mundo não agrada a Deus. Então quem quer ser santo nem vai se preocupar tanto com essas discussões, vai excluir tudo aquilo que possa levar à queda, pois o próprio Paulo disse, quem está de pé, cuide para que não caia. Então iremos cuidar da nossa vida espiritual, sem se preocupar com aquilo que pode ou que não pode, no sentido mundano, mas principalmente nos purificar de todas essas coisas e santificar a nossa vida para o Deus Todo-Poderoso. É por isso que quando desprezamos a ética de Deus e a nossa moral entra em decadência, o que é que acontece? A imoralidade sexual, a licenciosidade, a luxúria, as drogas, o aborto e todos esses pensamentos malignos, tendo em vista que acham que é apenas uma opressão da sociedade e que agora nós estamos libertos, e esse conceito novo de liberdade, que eu chamo de novo, esse conceito novo de liberdade é que eu tenho que estar liberto de tudo, liberto de Deus, liberto da família, liberto do trabalho, liberto de tudo que queira me aprisionar e eu viver a vida segundo os meus moldes e os meus ditames. Isso é a escravidão do pecado. Seria uma autonomia incondicional quando se rompe os limites que são estabelecidos por Deus. A verdade absoluta, ela não é mais verdade absoluta. Tudo está relativizado. Por quê? Porque já existe uma teologia do mal, uma teologia em que se usa a própria Bíblia Sagrada, que é o livro mais usado para manipular os outros quando ensinado de forma errônea, para dizer agora que com Deus eu posso isso porque Ele me ama, posso todas as coisas naquele que me fortalece, interpretando como um versículo de permissão, mas ali é força e condição para superar os limites, ou 2 Timóteo 2,13, né, que se eu for infiel, ele todavia permanece fiel a mim mesmo. Não, ele não permanece fiel a quem é infiel, porque o versículo anterior diz, se nós o negarmos, ele também nos negará. O texto simplesmente está dizendo, se nós não cumprirmos a nossa fidelidade diante de Deus, Deus todavia não será como nós, infiéis. Ele permanecerá fiel à sua palavra, fiel à sua doutrina, fiel aos seus ditames. Deus, ele é fiel. E para os infiéis, ele tem condenação eterna. Mas para os fiéis, ele tem salvação e honra. Então, sobre a coerência bíblica e teológica da lição, falando de um homem tão preparado como o pastor Douglas Batista, é uma lição tremendamente coerente, de forma crescente, deixando bem claro o mal da normalização do pecado e desprezarmos a palavra de Deus. Agora partiremos para o significado etimológico de algumas palavras que eu encontrei dentro da Escritura, ou melhor, dentro da lição, que são palavras-chave para o nosso entendimento. E a primeira palavra está no título da lição, que é a palavra deturpação. A deturpação da doutrina do pecado. O que seria deturpar? Vem do latim deturpatio, que significa tornar feio, desfigurar, manchar, desonrar ou adulterar alguma coisa. Então, adulterar a doutrina do pecado traz o mal para a igreja, tornar feio aquilo que é belo segundo a palavra de Deus, ou desfigurar ou desonrar aquilo que Deus estabeleceu, traz o mal para o homem.
Para quem não está lembrado, também a palavra luxúria significa simplesmente a busca pela satisfação sexual de maneira desregrada. E aí são várias as maneiras disso acontecer. Então a luxúria é essa busca desse mal trazendo uma satisfação apenas física. Outra palavra é a licenciosidade, que é simplesmente alguém que age de forma indisciplinada, de forma indecente. A outra palavra que está lá na conclusão, se não me engano, é a palavra apolítica. Apolítica é quem não se interessa pela política, diferente da própria igreja, que ela se interessa pela política. A conclusão diz que a igreja não é apolítica, ela se interessa pela política e pelo bem-estar da sociedade, com certeza da coletividade vivendo bem. Porém, o alvo principal da agência evangelizadora, que é a igreja, é pregar salvação em Cristo. Primeiro tratar o espiritual e depois o resultado de uma vida santa abençoará também a condição material e social. As palavras ética e moral simplesmente significam a ética é o entendimento das regras de comportamento, segundo a regra infalível da palavra de Deus. Então a ética divina, a ética de Deus está na Bíblia Sagrada. Já a moral é a construção, através desses valores, da minha vida social. Então eu pego esses valores de Deus, por isso que eu pratico coisas e não pratico coisas, porque eu busco, segundo a ética de Deus, andar dentro desta moral. E, por fim, acredito que nós cumprimos o propósito da lição, que é expor a natureza e explicar a natureza do pecado, falar sobre os falsos ensinos dentro da igreja do Senhor que influenciam o povo de Deus sobre o pecado e a normalização e a relativização da verdade bíblica e as consequências dessa normalização, que são pecados inúmeros, levando o homem a negligenciar a santidade e se distanciar do Deus Todo-Poderoso. Se você permaneceu conosco até aqui, o meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós temos um trimestre muito forte, que o professor precisa ser corajoso, destemido e animado para ler muito, para estudar, para pesquisar, para fazer inúmeras anotações. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Inúmeras anotações, tanto na frente como no verso, a fim de nós levarmos para a igreja um conteúdo abençoado, um conteúdo que possa acrescentar na sua vida prática. E como nós podemos aplicar esta lição no domingo pela manhã aos senhores, às senhoras e a todos que estarão diante deste tema? Simplesmente priorize a palavra de Deus sobre a sua vida. Cuidado com quem fala ou quem ensina a palavra de Deus. O que está sendo ensinado é coerente com a verdade bíblica? Não importa o que a TV, o que a mídia, o que o governo venha promover. O que importa principalmente é se está em consonância com a verdade das Escrituras. Porque se não estiver, o que deve ser prioridade para nós é a verdade absoluta de Deus, que é a palavra de Deus, e assim nos aproximaremos de Deus e iremos agradar ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, nos começando agora com este canal, novo neste trimestre, a fim de abençoar a sua vida. E até a lição de número 3. Estarei aqui aguardando vocês com mais novo vídeo da lição de número 3, que tem por título O Perigo do Ensino Progressista. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.